Hoje é um dia abençoado, dia 29/4/2026. Deus falou muito comigo essa noite, uma passagem da Bíblia maravilhosa que é Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E ele me fez explicar isso. Como é isso? É porque Jesus morreu em nosso lugar, né? O justo pelos injustos. Deus se fez homem, o verbo se fez carne, João 1, né? E habitou entre nós, e ele veio nos justificar. Ele morreu na cruz, ele foi pendurado no madeiro, ele se fez maldição. Ele que nunca pecou se fez maldição, para que nós que éramos malditos, hoje somos benditos de Deus. Essa justificação tem que ser muito bem explicada, porque quem crê em Jesus tem a vida eterna, João 6,47. Mas ele falou em João 8,24: se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se nós não cremos que Jesus é Deus, nós morreremos nos nossos pecados. Então, a mensagem de hoje é essa: Jesus é o Cristo de Deus. Esse é o plano de Deus para a salvação do homem. Não duvide, creia em Jesus. Ele pode te justificar, ele pode te dar o Espírito Santo que te transforma, te santifica, te transforma na imagem dele mesmo, de Jesus. Ele te liberta, como ele falou em João 8:34: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa do Pai, como Jesus falou. Mas se o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos que ser livres do pecado. Nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo na imagem de Jesus. E Ele está nos transformando sim na imagem de Jesus. 2 Coríntios 3,18. Se não me engano, eu posso errar, mas dá uma lida lá. 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito. O Espírito nos transforma. Creia em Jesus. Não duvide, creia. Jesus é Deus. Ele fala em Apocalipse 1:8 e Apocalipse 1:18. Eu sou o Alfa, no 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:18. Para não dizer que não é Jesus, ele fala: eis que fui morto. Quem foi morto? Jesus. Mas eis que estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Como assim? É porque quando Jesus morreu, ele desceu no inferno, tomou a chave da morte e do inferno. Ele hoje tem todo o poder, como ele falou lá em Mateus 28, no finalzinho. Ele fala: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí ele manda a gente: portanto, ide a todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele revela uma coisa maravilhosa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é Deus. Ele existia antes de vir na terra. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele existe, está ao lado de Deus, intercedendo por nós. E olha como Paulo falou em Romanos 8, no 30, se não me engano: se Deus é por nós, quem será contra nós, meu amigo? Se Deus, que é o Criador do mundo, o dono de tudo, é por você, ninguém pode ser contra você. Ah, mas os demônios são poderosos. Sim, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Maior é o que está em nós, que é o Espírito de Deus, do que o que está no mundo, que é o do anticristo, que é o demônio. Ele é poderoso? Deus é mais, né? Então creia em Jesus. Jesus é o único caminho para Deus. João 14:6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele falou: vem porque ele está lá. Ele está lá. Ele é um com o Pai. Aonde que fala isso? 1 João 5:7. São três que testificam na terra: a carne, o sangue, não, o espírito, o sangue e a água. São três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E os três são um. O Pai é Deus.
A palavra é Jesus e o Espírito Santo é um com eles, é aquele que habita em nós, é aquele que está no céu e que está na terra, que faz a ligação entre nós e Deus, porque Jesus e Deus estão no reino dele, mas o Espírito Santo dele está aqui e está lá também, fazendo essa ligação entre nós, né? Então é igual a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25. Tinha 10 virgens, mas 5 eram loucas. Todas criam, veja bem, esperavam Jesus, mas 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. Dá a entender que são pessoas que estão na igreja, que creem em Jesus. As loucas não tinham azeite, não tinham Espírito Santo, não buscaram. As prudentes buscaram, tinha o Espírito Santo, tinha azeite. O azeite mantém a lamparina acesa. Quando Jesus chegar, você tem que estar com a lamparina acesa com azeite, com o Espírito Santo, senão fica para trás. Quando Jesus chega, aí as que não tinham falaram: dá para nós do seu. Não, se eu te der vai acabar o meu, vai lá comprar, vai lá buscar. E Deus dá de graça. Lá em Lucas 11:11 diz que ele não nega o Espírito Santo a quem o pede, mas tem que buscar. Por mais que Deus saiba o que você quer, você tem que pedir, né? Então, as loucas foram, mas quando elas foram, Jesus veio e elas ficaram para trás. Depois elas tentaram entrar e Jesus falou: oh, não vos conheço. Então, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Onde é que eu vou encontrar o Espírito Santo? Jesus batiza com o fogo do Espírito Santo. Creia em Jesus. Tudo é crer em Jesus. Você quer ser curado de uma enfermidade? Creia em Jesus. Ele cura. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, 4 e 5. Foi confirmado por Pedro lá em Mateus. Bom, creia em Jesus. Ele te salva. Ele te liberta do pecado. Ele te justificou. Você continua sendo pecador. Você vai pecar amanhã também. Não porque você quer. Eu não quero. Você não quer. Nós não queremos pecar. Mas nós estamos num corpo pecaminoso, corrompido. E nós pecamos sem querer. Mas Jesus, ele vai nos transformando na imagem dele. A cada ano que passa, quanto mais velho, menos a gente peca. Mas e aí? Nós vamos ter que ficar totalmente sem pecado para merecer o reino de Deus? Não. Existe uma questão de... nós somos salvos pela fé em Jesus, que justifica o ímpio. Romanos 4, 5 diz que Jesus justifica o ímpio. Eu sou ímpio, impiedoso, e Jesus me justifica, mas ele me transforma. Então nós temos que entender que tem causa e consequência. A causa da minha salvação é Jesus Cristo, é a fé, é aquele que me justifica, é Deus que se fez homem. E a consequência é a transformação pelo Espírito Santo na imagem de Jesus, ok? Então, quando a gente vê lá em Mateus 25, no 31 em diante, que Jesus fala que vai separar os bodes das ovelhas, são aqueles que têm o Espírito Santo e foram transformados, porque creram em Jesus e receberam dele o fogo do Espírito, e começaram a dar frutos. Então, o fruto não é a causa da salvação, é a consequência de já sermos salvos e transformados. Vamos entender bem isso. Causa e consequência. A causa da salvação é a fé em Jesus e a consequência são boas obras. As obras são só consequências de quem já foi salvo.